Olá, pessoal. Eu sou Flávio Ataliba e nós estamos iniciando mais um episódio do podcast Conexão Econômica, podcast do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. E hoje nós trazemos, né, uma grande especialista, um tema de grande importância para a sociedade brasileira. A gente vai falar de segurança pública. Se você se interessa pelo conteúdo que nós estamos desenvolvendo no podcast do FGVI, compartilhe com seus amigos, faça o like e divulgue todo esse trabalho que é importante para divulgar um conhecimento, muitas vezes um conhecimento denso, economia, mais complexo, mas a gente tenta aqui nesse podcast trazer da melhor maneira possível. E nesse episódio a gente vai falar com Joana Monteiro. Joana, muito obrigado por você ter aceito nosso convite. A gente tentou várias vezes, né, questão de data, mas felizmente a gente está aqui. E como já falei, a gente quer discutir, Joana, um tema de grande importância hoje para a sociedade brasileira, que é a segurança pública. Mas antes eu queria aqui passar um pouco aqui do seu currículo para as pessoas que estão nos assistindo possam conhecer quem é Joana Monteiro. Você tem graduação em economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, não é isso? Fez mestrado e doutorado em economia pela PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. A Joana também foi professora visitante na Universidade de Chicago. Durante 6 anos, trabalhou no governo do Estado do Rio de Janeiro como diretora-presidente do Instituto de Segurança Pública e como coordenadora do Centro de Pesquisa do Ministério Público do Rio de Janeiro. Tá? Joana, hoje, ela é professora e pesquisadora do FGV-EBAP, que é a Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas. Bom, acho que eu não esqueci nada aqui do seu currículo, não, né, Joana? Não. Joana, muito obrigado e, assim, eu queria, já dando as boas-vindas, a importância, nós economistas, né, termos esse espaço para divulgar ideias. E a gente estava falando aqui que muitas vezes a gente até tem dificuldade de falar de uma maneira para o grande público, para entender conceitos complexos em economia, que a gente fala com nossos pares com muita facilidade, mas não é de entendimento geral. Então, assim, o objetivo desse podcast é, de alguma forma, a gente levar a economia, aquela economia, um entendimento fácil para as pessoas. E aí, já dando o nosso agradecimento, mais uma vez, pela sua presença aqui no podcast. Obrigada, Flávio. Prazer enorme estar aqui. Falar, né, de um tema que eu tenho me dedicado os últimos 8 anos nele, de segurança pública, mas também contar um pouco aqui na minha trajetória profissional. Acho que é sempre importante, principalmente quando a gente pensa na graduação. Eu sempre falo que eu sou uma economista que ainda o Brasil entende pouco o que a gente faz. Eu sou uma microeconomista aplicada, né? Tipicamente, a gente associa a economia à carreira de quem acompanha juros, inflação, taxa de câmbio, desemprego, que são os macroeconomistas. Eu sou a microeconomista, que é quem analisa, né, restrições, decisões de firmas, famílias, empresas e indivíduos. E a microeconomia ela acaba trabalhando muito com temas como pobreza e desigualdade, como educação, segurança pública, comportamento, crédito. Então, os microeconomistas acabam se dedicando a esse tema. E acaba que a gente não associa muito no Brasil. Muitas vezes as pessoas acabam gostam desses assuntos, mas elas nem identificam que elas podem fazer faculdade de economia para estudar essas coisas. Pois é, já pegando carona dessa sua introdução, e esse programa, a gente tem assim idealizado para atender grande parte daqueles estudantes que estão na graduação, em economia ou áreas afins, ou que estão na pós-graduação, ou mesmo aqueles que estão decidindo, será que o que é ser economista, né? O que é fazer economia? Tá? E esse público sempre está acompanhando, aqui a gente está fazendo as pesquisas nas redes sociais e está acompanhando essa proposta do FGV-IBRE. E você já traz aqui uma discussão metodológica entre microeconomia e macroeconomia. Então, a microeconomia ela já tenta entender comportamentos individuais, seja do consumidor, seja do produtor, e isso, de alguma forma, tem a ver com o dia a dia da nossa vida também. Né? A macroeconomia, às vezes, é aquela
aquele tema que aparece muitas vezes nos telejornais, porque da inflação, de desemprego, porque são questões também de alcance geral. Agora, como é que você chegou, né? Primeiro, quero saber como é que você chegou na economia, tá? E aí, talvez sirva de inspiração para outros jovens estudantes que também decidem. E como é que você chegou depois, ao chegar em economia, como é que você chega nesse tema tão importante que segurança pública, né? Sempre pergunta, né? O que um economista está fazendo na área de segurança pública? De fato, somos muito poucos no Brasil trabalhando com esse tema. Mas quando eu estava no colégio ainda, né, que é quando a gente começa a pensar o que vai fazer na graduação. Ensino médio. Eu tinha uma coisa muito forte comigo, que eu queria fazer algo que ajudasse a reduzir as desigualdades brasileiras. Eu não queria que fosse algo que eu fosse ganhar meu dinheiro, ficar rica e simplesmente levar minha vida, mas eu queria fazer algo que eu pudesse contribuir para o país. Eu gostava muito de matemática, história e geografia. Inicialmente. Quem gosta de matemática, história e geografia. Mas eu brinco que eu fiz, na época era vestibular, a gente tinha que escolher antes, né? Para a carreira, eu fiz para cada faculdade, eu fiz uma. Eu fiz história, fiz geografia, fiz economia e fazia direito. E fiz direito. Eu quase fiz faculdade de direito, mas felizmente eu me inscrevi na UFRJ para economia, passei e segui. Eu gostei excelente curso, né? UFRJ de graduação. Eu gostei muito, mas eu sempre fui muito motivada para entender questões de desigualdade e pobreza. Mas na UFRJ acabou que eu não vi muitas matérias sobre isso. Isso acabou quando eu fui fazer mestrado na PUC. Na PUC, eu tive a felicidade de ter aula com o Ricardo Paz e Barros, com o Francisco Ferreira, com o Juliano Assunção. Pessoas bem que são os grandes nomes do Brasil, de brasileiros que trabalham. O José Márcio Camargo também trabalhava com o mercado de trabalho, falando bastante coisas nesse sentido. E ali eu falei, é isso que eu quero fazer. E a economia é importante dizer também que, na época, eu hoje falo assim, quando as pessoas me perguntam o que você é, eu falo, na verdade, eu sou uma cientista de dados. Esse nome foi criado mais recentemente, mas quando eu falei que é microeconomista aplicada, né, é porque é sempre usar dados para entender comportamento, trabalhar com responder evidências, perguntas, né? E produzir evidências sobre isso. Então, isso ficou muito mais claro hoje em dia para explicar para o mundo o que é o tipo de trabalho que eu faço, que é um trabalho de cientista de dados. Mas antigamente era super difícil você dizer que não era um economista que trabalhava com inflação, desemprego e etc. Como eu fui trabalhar com segurança, foi porque quando eu fiz o mestrado, aí na época todo mundo falava, você quer fazer doutorado, tem que ser imediatamente depois, senão você perde o fôlego e etc. E eu falei, não, eu não consigo, eu preciso ver o mundo fora do banco de sala de aula. Mas no mestrado você não fez, você fez, lembra o tema da tese? A minha tese de mestrado, minha dissertação de mestrado é avaliação de impacto do Simples, da lei da redução de impostos. Até então, nada a ver com... Era uma tese de medição de informalidade, né? A ideia era ver o impacto sobre redução de informalidade de microempreendedores. Quem foi seu orientador? O Juliano Assunção. O Juliano estava entrando na PUC na época. Tinha chegado recentemente. E com ele abriu o campo, que é o meu campo de especialização, que é desenvolvimento econômico. Mas quando a gente fala de desenvolvimento econômico no Brasil, é bem diferente do que você fala de desenvolvimento econômico no exterior. Porque no exterior é International Development Economics, que é muito o que a gente chama microfundamentado. Porque lá fora os problemas de países em desenvolvimento, mas isso. Muito pensando na microeconomia. Aqui acaba sendo uma coisa muito de trajetórias de países, estudar a história econômica, então é um pouco diferente. Então, esse campo, assim, que é a minha área, né, o meu campo de economia, assim, fiquei fascinada com ele. E junto com esse campo tem o campo de avaliação de impacto de políticas. Na época, na avaliação do Simples, essa literatura estava começando, que é uma literatura, sobretudo, metodológica, né? A gente aprende métodos para estimar efeitos causais de se uma política causa outra. Se uma intervenção A causa variação no item, né? Em alguns indicadores. E na economia, o que a gente aprende, que isso é uma coisa difícil para as pessoas entenderem, também a gente se especializa no método e não tanto nos temas. Nos temas. E uma das coisas que a gente precisa procurar muito é entender contextos onde você tem um teste que te permita identificar um efeito. Né? E uma das coisas que a gente precisa sempre é identificar um choque, por exemplo, que vai ser a minha variável X, e vou ver o efeito dela sobre a minha variável Y. E eu cresci no Rio de Janeiro, numa rua,
que era subida por uma favela que é o Morro do Turano, que era uma área que nos anos 90 foi muito conflituosa no Rio. Ela sempre foi comandada pelo Comando Vermelho, mas tinha disputas internas, então tinha muito, muito tiroteio. E para quem morava ali, você sabia que era quase impossível, você sabia que tinha aquela área que ela controlada, que você não ia, era assim, 100 metros de entrada na minha casa, a gente nunca foi, eu aprendi muito sobre segregação ali também, mas a gente sabia que a gente tinha picos de violência muito fortes quando tinha algum conflito, né? Ou entre eles, ou porque a polícia intervia. E aquilo, do nosso ponto de vista do cidadão, era totalmente impossível de identificar quando iria acontecer. Podia ser uma quinta-noite, podia ser um sábado à tarde, podia ser... O que gerava um choque para a gente. Então, assim, me ocorreu que eu queria medir aquele choque sobre a vida das pessoas. A comunidade. A comunidade. E a forma, e aí, como eu falo, que a gente, na análise de dados, a gente é muito oportunística. Então, assim, o que eu podia medir? Eu precisava de um dado que tivesse muita granularidade, que a gente fala, né? Que a gente tivesse muita variação num nível muito pequeno na cidade, que era a educação. A gente tem mais de 1.000 escolas no Rio. Então, eu comparo o que acontece com os estudantes de escolas dentro de áreas controladas pelos grupos, em anos que você tem muito tiroteio versus em anos que não tem, para a gente tentar medir o efeito da violência sobre a educação, que é um efeito adicional e que está aumentando a armadilha de pobreza. Com esse tema, eu entrei no mundo da violência, fiquei fascinada com ele. Então, na verdade, foi um método que me levou eu quero utilizar esse método que eu aprendi e ele que te levou para Foi o método e a experiência pessoal, pessoal. Porque essa questão foi muito forte para a gente. Eu morei nessa casa desde que eu nasci até os 22 anos e as coisas ficaram muito sérias no Rio. A gente esquece, todo mundo me pergunta hoje em dia, a situação do Rio está muito grave, está terrível, nunca foi tão ruim. Eu falo, não, é que a nossa memória é curta. Os anos 90 no Rio foram muito bravos, né? E a gente era a única propriedade da família, era o local de residência e de trabalho do meu pai. Então, assim, a gente ficou 5, 6 anos exposto a muita violência, sem poder sair por falta de condições. Então, aquilo foi muito marcante para a gente, né? E eu sabendo que eu ainda estava embaixo. Quem morar lá em cima, dentro mesmo, no meio do conflito, tem uma situação muito pior. Engraçado, Joana, que eu conversando com economista aqui mesmo nesse podcast, mas também fora, e sempre eu tenho curiosidade de saber por que as pessoas decidem estudar economia, né? Uhum. E grande parte, a grande maioria é algum evento que marcou a pessoa, seja quando criança, quando jovem, mas alguma coisa relacionado à própria vida, em torno da casa onde morava, da situação. Então, isso é algo... Por exemplo, eu conversando com o Samuel, por que você foi estudar economia? Não, porque eu fui para um teatro uma vez e a primeira vez eu vi um flanelinha pedindo esmola e tal, nunca tinha visto aquilo, e aquilo dali me marcou quando criança, quando jovem. Então, parece que esses momentos na vida da gente, que marcam, acaba a gente tomando a decisão. E aí você entrou nessa... Né? Mas isso aí já era no doutorado. Já era no doutorado. Aí no doutorado você chegou e eu quero fazer isso aqui. Aí eu comecei, para fazer essa análise, eu precisava de uma medição de violência, que é algo que a gente quase não tem no Brasil, é uma coisa que eu hoje me dedico a trabalhar também na produção de dados e de análise de dados de segurança e violência, no crime, violência e segurança. O Brasil tem um sistema de informação muito deficitário, né? E aí, para fazer isso no Rio, eu comecei a usar o Disque Denúncia, que é uma central de atendimento de denúncias no Rio, muito forte no Rio. E aquilo eu comecei a ver tudo que tinha no Disque Denúncia, me deixou muito impressionada. Era uma pessoa nascida e vivida a vida inteira no Rio, que estava ali pelo Disque Denúncia ouvindo falar de lugares que nunca tinha surgido, porque não apareciam na mídia, e locais que viviam uma intensa violência. Então, aquilo me chamou... Eu falei, tem muita coisa para se entender sobre isso. E aí eu comecei a analisar os dados de registro de ocorrência da polícia também, que eram dados públicos divulgados pelo Instituto de Segurança Pública, que é uma autarquia do Estado do Rio, que divulga e analisa os dados de registro de ocorrência da polícia. E aí, quando foi no final de 2014, eu recebi um convite bastante inusitado de assumir a direção do Instituto de Segurança Pública, porque na época ainda era o Mariano Beltrame, o secretário, e Você já tinha terminado o doutorado? Já tinha terminado, trabalhava no IBRE. Então, eu terminei meu doutorado. Na verdade, eu, no meio do doutorado, fui fazer um doutorado de sanduíche. Fiquei 3 anos na Harvard Kennedy School. Voltei para o Brasil, fiquei 2 anos no IBRE.
e aí eu recebi esse convite para ir para o governo, recebi todo o apoio da Fundação e do IBRE para ir. O IBRE é a sua segunda casa. É a minha segunda casa. Poderia dizer isso. Né? E aí eu fiquei 4 anos lá no Instituto, e aí foi quando eu mergulhei nesse mundo. Até então eu só tinha analisado dados, e aí, nessa posição no Instituto, no ISP, eu era a gestora da instituição, que era uma instituição de 40 pessoas, mas eu também eu assessorava diretamente ao secretário de segurança. Então, eu respondia ao secretário, participava das reuniões com os subsecretários. Daí você seguiu nessa trajetória. Aí é uma área que você descobre que tem tanta coisa para fazer. E poucos pesquisadores. É uma área extremamente dominada pelos policiais, sejam militares, civis, federais, ou, quando muito diferente, promotores e juízes. Mas são todos pessoas que tiveram formação em direito, importante dizer. Você quase não tem economia. Os economistas hoje que trabalham com esse tema no Brasil, principalmente o Rodrigo Soares e o Daniel Cerqueira. O João Manuel já trabalhou com o assunto, já não trabalha mais. Tem o Breno Sampaio também, do Pernambuco. José Raimundo Carvalho. O José Raimundo. Mas, não, assim, vou ficar aqui, vai dar 10. Dá 10, né? E também, muitos poucos trabalham com evidências, né? Com métodos estatísticos, econométricos, que possa ter a gente capacidade de previsão e teoria, né? Muita teoria, né? O motivo que eu atribuo para isso é porque assim, a gente tem muitos economistas trabalhando com saúde e educação. Ao meu ver, isso acontece porque a gente tem sistemas de informação muito robustos para essas áreas, né? O DataSUS tem um monte de informação sobre saúde, seja de condições de saúde, doenças, atendimentos, etc. A educação, a gente criou também, ao longo dos anos 2000, muitos indicadores, né? Não só de acesso, como de desempenho na educação. Eles não têm nada parecido com a área de segurança. Para aquele estudante de graduação e pós que está interessado nessa área, você acha que é uma área que tem muito ainda Eu acho uma área muito promissora. A gente é uma das áreas que a gente entende menos, entende menos os fenômenos, quase não tem programa público avaliado, mas a grande restrição hoje para se estudar mais com o tipo de análise que eu faço é acesso a dados. Então, por exemplo, a gente não tem um sistema nacional de informação de estatísticas. Só para dar assim, uma ideia de qual é o tamanho do problema, a gente tem as estatísticas. O principal indicador de segurança é homicídios, né? Mortes violentas. A gente sabe esse dado no nível municipal e uma série histórica desde 1980, porque vem da saúde. A saúde também contabiliza mortes violentas. A gente não tem um dado nacional de todos os roubos por estado ou município no Brasil. O Ministério da Justiça começou a computar em 2019, regrediu a série só para 2015, não é no nível municipal e não tem todos os roubos. Não tem roubo a pedestre, por exemplo, que é o roubo que mais aflige, causa medo de segurança das pessoas. Então, não consigo comparar no Brasil estados e municípios com essa estatística. O que acontece? Cada estado tem os seus dados, então o Instituto de Segurança Pública divulga mensalmente os do Rio de Janeiro, o Ceará divulga os seus, vários estados têm um trabalho bom na divulgação, mas se exige o esforço de compilar, ver se está todo mundo somando a mesma coisa, ver a alimentação em cada mês indo em 27 sites diferentes, então vai dando custo. Antes de entrar aí nesse debate mais específico de política pública no Brasil, um ponto importante, assim, quem trabalha com evidências, né, decisões sobre evidências, de alguma forma precisa de alguma teoria econômica por trás. Né? Quer dizer, você não vai trabalhar com evidência em si, e daí? Aquele resultado está lhe dizendo uma coisa, mas como é que ele dialoga com as teorias existentes? Né? Eu conheço muito pouco da área, mas eu sei que você, inclusive, teve em Chicago. O Gary Becker foi um grande teórico, precursor desse debate, né? E ele dizia que a sua decisão de cometer um crime, aí no mais alto o aspecto do conceito de crime, acaba sendo uma decisão racional entre custos e benefícios de você tomar aquela decisão, né? Então, aí começa praticamente a área tomar forma com muito mais seriedade do ponto de vista teórico. O que vem a partir depois daí, Joana, nessa discussão teórica? O Gary Becker continua sendo um grande referência? Como é que você vê a evolução? Eu queria falar um pouquinho da evolução teórica,
Depois eu quero entrar na discussão de Na política economia, pública. na verdade, a gente não avançou tanto em termos teóricos. Ele ainda é um grande referencial, porque ele tem uma ideia muito simples, né? Que você pesa a expectativa de benefício versus sua renda alternativa. Muita gente olha isso, né? Que é não economista, fala que besteira, até parece que é todo mundo Pois é, racional, mas isso. isso é um framework para você pensar na cabeça, não necessariamente aquilo. É. Mas para crimes econômicos, a gente também tem muita evidência de que aquilo faz sentido. Você está pesando. E eu acho que ali, para falar um pouquinho do que ele Vê o que é que fez, você chama de crime econômico, Joana? crime onde você está buscando subtrair um patrimônio, Patrimônio. né? Seja um carro, um celular, um domicílio. Mas crimes passionais, por exemplo, não Então, vale, né? crimes violentos que chamam, por exemplo, só uma agressão, uma morte que não é motivada por uma disputa de mercados, seriam mais os crimes emocionais, né? Emocionais. E violentos puramente. Então, assim, mesmo se reconhece que não é claro que esse framework funciona para crimes emocionais, então, existem outras teorias que eu conheço que não foram desenvolvidas por economistas, né? Na verdade, são os criminólogos, né, e o pessoal de ciência criminal de forma geral, que tem outras teses. Tem um parâmetro muito forte que o crime é uma combinação de um autor, uma vítima, num ambiente específico, né? Então, que é o triângulo da vitimização, você tem que pensar nesses 3 componentes. E o que eu posso dizer é que o que a gente evoluiu muito de quem estuda crimes no exterior, o estudo de crime no exterior é uma área muito multidisciplinar, né? Você tem tanto criminólogos, geógrafos, psicólogos, sociólogos, economistas, sociólogos, muitas pessoas com muitas carreiras estudando, mas o que se defende hoje algumas coisas. Uma que ninguém acredita mais e apesar de você ouve isso muito na rua, no debate público, tem gente que acredita que tem o tipo A e o tipo bom, o ser humano bom e o ser humano mau, né? Isso é muito reforçado por muitos políticos, né? Do cidadão de bem, como se tivesse alguém que é intrinsecamente bem e outra pessoa intrinsecamente mal. Mas hoje o que se defende, na verdade, você tem uma pessoa que está numa situação bastante desafiadora. E que ali são pequenas decisões que ela vai tomar, que ela pode ir para um lado e para o outro. Dependendo de que esta pessoa, do ambiente criminogênico que ela é criada, de todos os instrumentos que ela tem mesmo, de autocontrole, de paciência, de controle de emoções, aquilo vai fazer com que a sua raiva, sua predisposição para a violência seja mais frequente. Mas também é muito importante de pensar nos ambientes criminogênicos também, onde essas situações onde você tem que tomar pequenas decisões, vou para o lado certo ou vou para o lado errado, elas são muito frequentes. Então você acaba, às vezes, desviando. Agora, você falou aqui que o problema, na verdade, ele tem que ser visto, ou tem vários tipos de profissionais diferentes estudando as questões, né? Sociólogos, psicólogos, talvez cientista político, não sei se... Tá. Qual o papel do economista nesse contexto? O que ele se preocupa em diferente dos outros profissionais, né? O economista ele entra muito nessa discussão, muito pelo método de medição e de avaliação de impacto, né? Então, os economistas hoje que estão com as pesquisas de crime são muito para entender identificação causal, que a gente chama, né? Que é o que se a política tal, o comportamento causou uma certa mudança. Então, mas a explicação em si do fenômeno não necessariamente mas tem com isso base... você acaba... Os bons artigos né, em periódicos internacionais de primeira linha, eles têm testes muito finos de identificação de causalidade e eles acabam nos ensinando coisas muito importantes. Por exemplo, o Breno Sampaio, que é um professor da Universidade Federal de Pernambuco, ele tem um trabalho incrível, vários artigos, mas ele tem um que ele vê o efeito de demissões em massa de empresas sobre como um choque para desemprego e o que acontece a partir daí se você entra numa carreira criminal. E ele mostra que tem um efeito muito forte. Olha aí. E tem um outro que ele compara a trajetória criminal de pessoas que... mulheres e homens que têm filho durante o período de gestação e pós-período de gestação, vê o efeito, em que medida o acesso à previdência do INSS consegue mediar o problema, e você mostra, os trabalhos dele estão mostrando que existe uma restrição de liquidez fortíssima. Restrição de liquidez é a nossa terminologia em economia para dizer falta de dinheiro. É um enorme promotor de envolvimento criminal.
E os testes deles são muito finos para mostrar isso. É um choque, você pega pessoas parecidas em diversos elementos, uma foi desempregada e outra não, e você vê essa pessoa começa a ter um engajamento criminal, que é medido, foi presa e tem ali, está com processo na justiça por causa daquilo. Então, que mostra, é um texto empírico, muito fino, mas que ajuda a gente a entender o fenômeno. Você sabe, foi publicado? Foi publicado na Econométrica, um dos principais periódicos internacionais. E tal. Então, são trabalhos muito, muito influentes e que, inclusive, mostram que o problema do crime nos países em desenvolvimento é um pouco diferente no sentido que essa restrição financeira é muito forte, né? Então, na verdade, se você compara os artigos que estão sendo feitos para os Estados Unidos, para a Inglaterra, com os países em desenvolvimento, todos meio que tendem a mostrar que você faz testes. Será que o subgrupo que recebe transferências de renda está menos envolvido, está menos pior? E vários artigos estão indicando que sim. Então, assim, só para reforçar com nossa audiência, que a econométrica, na nossa área de economia, talvez seja... É um dos 5 maiores. É um dos 5 melhores periódicos científicos. Então, assim, você publicar na econométrica tem ali já uma garantia de uma evidência muito forte. Né? A gente não prova nada em economia, a gente tem fortes evidências. Né? Então, aquele que está interessado nesse tema já é um indicativo aí de procurar esse artigo E quem não está acostumado, é importante dizer que quem não está acostumado a ler esse tipo de evidência, olha isso e fala assim, mas até parece, o problema do Brasil é o nosso sistema legal, que é muito fraco, não pune ninguém. Isso não invalida essa questão, mas é só para mostrar que um fator motivador do envolvimento criminal muito forte é falta de dinheiro. E não quero em nenhum momento defender que você não tenha que ter política de segurança, só transferir renda que vai resolver. Inclusive, eu acho que é uma das armadilhas que a gente tem no Brasil é que a esquerda não quer discutir o tema de segurança. E não quer dizer também que um país que é rico não tenha crime. Exatamente. Porque lá, supostamente, todo mundo tem um padrão de vida, mas mesmo assim acontece crime. Mas você está falando de maneira geral, na média... Mas as restrições de dinheiro no Brasil são muito altas. E eu acho que é importante que um artigo desse, e é mais de um, na verdade, mostra também que não tem assim indivíduo tipo bom, tipo bom, tipo ruim, né? O cidadão, a ideia do cidadão de bem, não existe isso. Isso é um conceito que a direita tem usado para vender a ideia de que você tem que punir bravamente quem comete crime, porque essa pessoa é irrecuperável, essa pessoa não tem opção, e para vender também armamento, né? Você poder falar, só os cidadãos de bem podem ter acesso à arma. Joana, vamos entrar agora numa discussão mais, vamos dizer assim, da nossa realidade, do que acontece no Brasil. E você já falou, por exemplo, que possíveis explicações que são utilizadas em outra sociedade pode ser que não vá valer para cá e vice-versa. Aqui também não pode... Quer dizer, o problema é tão complexo que você tem que avaliar as questões de sua particularidade, né? Recentemente, você deu uma longa reportagem no Valor Econômico, que, por sinal, achei muito, muito boa, e ali você tem um conjunto de ideias que eu acredito que reflita um pouco o seu pensamento sobre essas questões. Então, é nessa linha que eu queria entender quais são as suas sugestões, como é que você vê o problema de segurança pública. Eu começaria num tema que você já coloca, inclusive, logo na partida da sua entrevista, e esse momento aqui talvez seja para a gente aprofundar o que está lá. Você disse que o problema de segurança pública no Brasil ele precisa ser federalizado, né? Ou seja, é evidente que os estados e municípios têm sua responsabilidade, mas a questão é tão complexa que precisa o governo federal assumir uma estratégia, inclusive você compara isso com o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, que foi construído ao longo dos últimos 30 anos, inclusive com dados, com metodologias, com avaliações, e que está na hora de nós termos, entre aspas, o SUS da segurança pública. Eu queria entender o que está por trás desse pensamento, e você acha que isso vai ajudar certamente a gente entender esse problema complexo que hoje nós temos no Brasil. Antes de eu falar da federalização, acho importante um pouco fazer eu faço muitas analogias com a área de saúde. Não, a sua área é sua agora. Porque eu acho que a área de saúde, os problemas de saúde estão muito mais claros na cabeça das pessoas do que os problemas de segurança. Mas só um detalhe,
Na mesma reportagem, você diz que as pesquisas estão indicando que talvez segurança pública seja um tema de mais preocupação do que propriamente a saúde ou o emprego que as pessoas... Tradicionalmente, as pesquisas de percepção apontam, tipicamente, elas vão apontar a saúde como problema número 1 no Brasil, corrupção como segundo, e economia também lá muito próximo. Nos últimos anos, a segurança tem ganhado bastante protagonismo. A gente não entende muito por quê, mas a primeira coisa é entender segurança o quê, né? O que as pessoas estão preocupadas, né? E que eu falo que o análogo a isso na saúde é: eu tenho medo de morrer de quê, né? Qual é a doença que me incomoda? Eu falo que a primeira coisa que a gente tem que começar a discutir na segurança é quais são esses problemas que nos afligem. E vou, assim, para dizer, assim, a gente tem um problema, e aí quando você, por exemplo, pega na PNAD, a PNAD tem um modo de vitimização, né? A pesquisa de amostra de domicílios do IBGE, ela só uma vez fez, só recentemente, nos últimos 20 anos, ela uma vez só perguntou para as pessoas o que elas identificam, a chance delas serem Foi vítimas. 2021? Último trimestre de 2021. Pronto. Não repetiu de novo? Não tinha... Eu acho que antes dessa foi tipo 2001, 2003. É muito longe. E ela faz uma pergunta que ela pergunta para as pessoas: como é que você vê as chances, você considera alta, baixa, média, né? Um pouco, baixa, alta, média, a chance de você ser vítima de assassinato, ser vitimado, ser assaltado na rua? Tem 18 tipos de pergunta, né? E quando você vê isso, você vê que o que as pessoas identificam como risco delas, que é o que elas estão preocupadas, é ser assaltado na rua, né? Então, isso é uma coisa, assim, um dos problemas centrais que a gente tem é esse roubo de área urbana, de você estar com medo de andar na rua e ser assaltado, ter o celular roubado e etc. Esse é um problema que acontece em todas as grandes cidades do mundo, não é um problema único do Brasil, de alguma cidade brasileira. Isso é um problema de centros urbanos. Você tem um outro problema, que é um problema desses... de violência doméstica, por exemplo, que é um problema que a gente quase não fala no Brasil, mas é um problema que também existe em todos os países do mundo, não tem recorte de renda e etc., mas que exigem políticas completamente diferentes do que a gente vai falar de roubo. E tem um problema, que aí sim é um problema muito latino-americano, que a gente chama de crime organizado de forma geral, mas que eu acho importante falar que é o crime organizado violento, ou a expressão que eu prefiro é grupos criminais armados. Seja ele PCC, Comando Vermelho, milícias, facções do e todos os outros grupos que tem no Nordeste, mas que eu acho que a gente passou muito tempo caracterizando os nomes dele e a gente precisa entender isso como um fenômeno criminal e que problema é esse. Estou citando aqui pelo menos 3 problemas de segurança para dizer que é o seguinte: se a gente quer discutir segurança pública, o que você precisa entender de cada um desses 3 é completamente diferente, o que você vai fazer para cada um desses 3 é completamente diferente. Assim como na saúde, o que a gente faz para o câncer é muito diferente se a gente faz para uma questão ortopédica e o que a gente faz para uma gripe. Isso é muito claro para a gente. Ninguém discute condições de saúde de forma geral. A gente Essa analogia com a saúde é muito forte, né? É muito boa, porque faz a gente entender exatamente, né, as particularidades do problema. E que não é que a segurança é especial, é tudo isso. A mesma coisa na educação. A gente discute educação infantil de uma forma, educação fundamental de outra forma, ensino médio, universitário. A gente tem muito claro que são coisas diferentes. Por que empacota o problema da segurança pública em uma única questão? Eu acho que isso reflete, em grande medida, como o nosso debate nessa área é completamente pobre. Porque a gente pega todos esses problemas e a gente tem uma solução para ele, que eu digo que é o nosso analgésico genérico, a nossa cloroquina, que é a operação militar. Uso de força militar, seja ele tipicamente da polícia militar, mas aí a gente militarizou as polícias civis, a gente vira e mexe, solicita que o exército interfira numa segurança pública, mas é o que a gente faz. O que a gente faz com isso? Entra, e que para alguns problemas desse, você vai precisar de polícia presente na rua, fazendo ação, roubo, por exemplo, é algo que a gente tem muita evidência no exterior, é um problema que o que acontece no exterior nos ajuda a ensinar, que é um fenômeno muito característico de cidades grandes. Então, eu sei de experiência de estudos internacionais, eu tenho indicações do que seria interessante fazer para roubo. Totalmente diferente para grupos criminais armados. Esse é um problema que a gente entende muito pouco. Ele é um fenômeno latino-americano, assim como as nossas doenças tropicais. É a gente que tem que investir para entender. Ligado principalmente ao narcotráfico. E que começa muito forte ligado ao narcotráfico, mas que já não é mais. A gente está vendo um processo, não só no Rio de Janeiro,
Todo no Brasil. Brasil, no México, na Colômbia, na Venezuela, no Equador, que esses grupos estão cada vez mais diversificando o rol de atividades econômicas que eles trabalham, entrando fortemente em extorsão e entrando em vários mercados locais que eles conseguem proibir a concorrência. É uma estratégia sempre de proibir a concorrência e vou explorar Acaba aqui. sendo, né, Joana, decisões microeconômicas, né, Totalmente. de organizações. Você está E a falando de gente, microeconomia. e se a gente olha, pensa a estrutura desses grupos organizados criminais, eles têm que ser analisados como empresas criminais. Eu tenho um artigo que chama Empresas Criminais, que e territoriais, né? Porque é com a base no território, mas a partir daquele território eles vão impedir concorrência, tentar impedir concorrência, às vezes conseguem ou não, e ter estratégia de coerção para afastar todo mundo. Eu acredito piamente que esse é um problema que a gente tem que olhar sobre a lógica econômica. São firmas, é negócio. A gente não olha. É assim, você que é uma pessoa que não... Quantas vezes você já ouviu isso para lidar com esse problema? A gente discute se é a federal, se é a militar, qual é a estrutura policial que a gente deveria estar intervindo. Mas a gente tem que começar a discutir a doença, os seus fatores de transmissão e pensar em intervenções para lidar com as Mas causas por que dela. você faz esse paralelo com o SUS sobre a questão da federalização? Esse é um ponto importante. Muito importante. O SUS, quando foi estruturado, ele tinha muito claro quais são os problemas que o Brasil tem na área de saúde, como que a gente vai estruturar uma rede de atenção, uma rede de intervenção nesses problemas, deixando muito claro o que o governo federal vai fazer, o que o município vai fazer, o que os estados vão fazer. O governo federal, ele define diretriz, define o que é importante, financia parte do custeio e define programas, desenha programas. Você tem o programa de imunização, de vigilância, etc. Isso. O Estado, no caso, na área de saúde, o município, e a gente precisou do SUS para virar e falar assim, principal forma de atenção à saúde no Brasil é a atenção primária, que é a provisão dos municípios. Isso não existia em 1990, é importante dizer então, isso. o SUS, de alguma forma, com todos os problemas, é um sucesso. Né? Eu considero o SUS o maior caso de sucesso e a pandemia de políticas viu públicas isso, né? no Brasil. Que a gente teve um apoio muito grande do SUS na pandemia. Eu dou aula de política pública baseada em evidência na IBAP. Ontem eu dei a minha aula de saúde, é exatamente assim. A gente pode ter muitos problemas, mas para mim ele é um grande case de sucesso no Brasil e de melhora contínua. E o que a gente fez no SUS em 25 anos, 35 agora, é impressionante. Mas a mesma lógica funciona. A gente conseguiu inverter todo um sistema para ter uma atenção, onde os municípios são a base da prevenção, os estados, junto com os municípios, da atenção de média complexidade e o governo federal definindo políticas. Na área de segurança, a gente não tem nada disso. É um vazio. Eu falo que é um vazio de ideias. Falando aqui, então, o que eu falo que o governo federal ele tem que entrar? Ele tem que entrar dizendo quem faz o quê. Ele tem que entrar definindo governança, responsabilidades. Que é um tema que, para economistas e gestores públicos, é muito claro. O que é governança? Define quem faz o quê, quem é responsável pelo quê e como vai ser cobrado pelo quê. Na ausência disso, a gente fica aí dependendo de prefeitos ou presidentes inspirados que vão ali, eu brinco tá, nessa reportagem que eu boto que é botando pezinho na água, ver se vale a pena entrar na área ou não, mas é uma opção deles na prática ainda. Isso não pode ser uma opção de um prefeito fazer ações de prevenção. Ele tem que ser induzido a isso. Assim como, se a gente fazer uma outra analogia para o SUS, toda a estrutura de atenção de prevenção de doenças é baseada hoje em prevenção e promoção da saúde, que você evita 70% das doenças. A gente não tem política de prevenção no Brasil, de nada, de violência. Prevenção à violência, seja de roubo, seja de violência contra a mulher, seja de envolvimento de jovens e crianças com crime. Isso é um vazio de ideias. A gente tem uma ou outra iniciativa de alguns municípios que também não enchem duas mãos, que resolveram fazer alguns programas. Não sabemos se deu certo, não foram avaliadas, muda o prefeito, o governador, elas são abandonadas. Então, eu brinco, ano passado eu dei uma entrevista para o Estadão, que teve muita repercussão, porque eu terminei falaram assim, então a situação é terrível. E eu falei, não, na verdade eu sou otimista, porque ele nunca fez nada. O que fizeram aqui para frente... O mato é muito alto. Agora, deixa uma outra questão, por exemplo, se você olhar 20 anos atrás, no Nordeste você não tinha o nível de organização dessas facções violentas que você chama, e hoje é uma realidade.
né? Então, assim, a própria migração dentro do território nacional também justificaria você ter uma ação federal, porque isso envolve fluxo, né, de pessoas, de movimentos, de criminosos dentro do território nacional. A gente não tem, a gente não tem isso. Né? Eu acho que assim, existe, eu sempre falo, né, não sou da área bacharel de direito, então evito discutir questões de competência, mas com todas as pessoas que eu já conversei, não há dúvidas de que o governo federal é responsável por controle de crime organizado no Brasil. Até porque ele tem uma das principais forças, que é a Polícia Federal e etc. A gente tem uma estratégia nacional de combate ao crime organizado muito fraca, que dá para ser muito melhorada, mas a gente precisa fazer coisas assim. O que é a agenda do governo federal para controlar o crime organizado? A gente está sempre discutindo, é a polícia Y, a polícia C. Ok, mas não é só isso. O que eu faço para acessar informações financeiras? O que eu faço para facilitar a investigação, para construir sistemas de dados, para estruturar uma fonte de inteligência robusta? São coisas que a gente discute muito pouco, fala muito pouco ainda. Na verdade, você falou no começo que os estados levantam suas informações, mas não existe alguma padronização em todo o país. Pois é, a gente não tem um sistema nacional de informação pujante que me permita acompanhar problemas no Brasil. Hoje mesmo de manhã estava levantando dados de mortes e consumo por drogas, por exemplo. Eu estava olhando na área de saúde, mesmo assim, você não consegue levantar esse dado direito. A gente não tem nenhum dado. Agora estou começando a surgir alguns mapas, a gente não tem medição de crime organizado no Brasil. Importante dizer isso. Crime organizado é diferente de uma, por exemplo, a Colômbia, que é o grande caso de sucesso, ela teve um grande problema com a Farc, né? Ela conseguiu reduzir muito a importância. A facção, né? Eu esqueci agora a sigla da Farc, mas era o grupo rebelde insurgente que tinha principalmente nas áreas rurais da Colômbia e que disputava com o Estado mesmo a autonomia, a soberania nacional de tipo, eu quero ser um Estado independente. A Colômbia avançou muito no controle disso, mas ainda tem vários problemas com outras organizações criminosas. Mas uma coisa, muito do que a gente pensa de controle de crime organizado é pensado nesse controle desses grupos rebeldes e insurgentes, que se chama, estou aqui fazendo a tradução do inglês, do termo em inglês. Qual é a diferença entre eles? Grupos rebeldes e insurgentes são grupos que buscam poder político. Eles querem substituir o Estado e é por isso que aquilo é visto muito no contexto de guerra, conflito interestadual. Crime organizado, violento, ele é um negócio. Ele busca lucro, maximização de lucro. Então, dificilmente você vai conseguir acabar com aquilo. Você não vai acabar com aquela atividade humana. Você tem que conter ela. Eu tenho que conter as fontes de renda, as formas dele lucrar com aquilo, os negócios que ele consegue explorar, as pessoas prender as pessoas que facilitam ou não controlam aquele negócio. Para isso, a gente precisaria de métricas que não me digam não apenas onde está o crime organizado, mas o que ele está fazendo, né? Que atividades ele está envolvido, que parâmetros da vida social ele influencia. A gente tem nada disso. Precisa de inteligência, né? É uma inteligência, mas a gente tem dois desafios para ter esse debate na área de segurança, que é as palavras inteligência e evidência, que eu aprendi isso ao longo do tempo. Que elas, para a gente, economistas, elas representam coisas diferentes do que para policiais e pessoal do direito. Evidência para a gente é evidência científica, né? Que veio de pesquisa. Evidência para eles é muito ligado à prova de um processo. Então, uma imagem de uma câmera mostrando a pessoa fazendo não sei o que é uma evidência. E a outra coisa, eu falei de inteligência, né? Tipicamente, quando a gente fala em inteligência, a gente está pensando em inteligência estratégica, né? Para onde eu vou, aonde quer. E a inteligência, muitas vezes, no contexto policial, é discutido sob o ponto de vista da inteligência tática. Eu saber quem é quem, né? Eu saber que você está ligado com a pessoa tal e etc. Então, as polícias ficam muito centradas nesse tipo de inteligência e aí vira um contexto muito fechado, que eu não posso compartilhar com ninguém, porque eu tenho informação sensível, identificada, sabendo quem é quem, quais são as conexões. E essa inteligência estratégica, mais que eu falo, que é ver a floresta, né? Ver para onde estamos indo, o que queremos fazer, se a gente está conseguindo reduzir essa doença, a gente não faz. Um outro tema que, inclusive, que você também levanta é a questão das academias de polícias estaduais. Uhum. Você diz que cada uma tem uma metodologia e isso acaba também dificultando todo o processo.
A sugestão, então, é você ter uma academia nacional de polícia. Como é que você ajudaria, né, em redefinir esses papéis? Eu acho que, assim, o que eu acho que é um ponto central é que, assim, os Estados Unidos e a Inglaterra, principalmente, são 2 países que lideraram muitas inovações nas suas polícias nos últimos 30 anos. E um componente fortíssimo dessa inovação é usar dados para tomar decisões, para identificar onde o problema é mais agudo, planejar policiamento na rua, pensar em como cruzar informação para facilitar a investigação. Então, isso exige uma série de habilidades diferentes que um policial brasileiro não é treinado para elas. Quando muito, as academias de polícia dos estados têm um curso de análise criminal. Uma vez eu conversava com um policial de um estado e ele estava comemorando que ele tinha conseguido, tem 2 anos isso, introduzir um curso na academia dele de análise criminal. E estava junto comigo um policial argentino. E eu perguntei para ele, que percentual do conteúdo da sua academia? Quantas matérias você tem de análise criminal no seu curso, na sua formação? Ele respondeu 30% da grade. Nossa. Então, isso é para dar uma dimensão de como a gente está atrasado. O como fazer isso não é claro, tá? Porque existe muita resistência de unificação de currículo e etc. Eu acho que você começa com normatização. Eu sou, como boa economista, eu sou a favor de ganhos marginais, melhores incrementais. Que é na margem, que é coisas que você consegue fazer na margem, aos pouquinhos, um a um. E vai crescendo. E vai crescendo. Organicamente. Do que reformas estruturais. Mirabolantes. Que você vai passar 10, 15 anos para negociar e provavelmente não vai conseguir fazer. Então, eu acho que você começa com normatização, definição de currículos, mas acho que uma coisa que seria muito importante, muito simples, é você incentivar policiais que façam mestrado fora das suas academias, ou façam graduações fora das suas academias, principalmente para militares, que é uma forma de você frequentar o mundo universitário, conviver com outras pessoas, com outras formações. Eu, como boa economista, também não gosto de ficar promovendo a criação de novas instituições públicas, né? Porque a gente sabe todos os problemas associados com ela. Leva, né? Mas eu acho que ter uma ideia de ter ou um estímulo ou uma escola de pelo menos de ensino de... Aí vou fazer a referência à saúde também. A saúde, a gente tem a Escola Nacional de Saúde Pública. Ela é uma escola para discutir gestão de saúde pública. A gente hoje não tem nenhum no país, nenhum espaço para discutir gestão de segurança pública. Nenhum. Não existe nenhum mestrado, nenhum doutorado que... Né? Existem pós-graduações específicas. Não tem, nem mestrado é. A gente na EBAP está trabalhando para ter dentro do mestrado de administração pública uma ênfase em segurança. Na FGV de São Paulo tem um mestrado também com uma ênfase em uma linha de segurança pública. Mas eu, de certa forma, eu acho mais interessante você ir fazer um curso de administração e ampliar, podendo ter matérias específicas para discutir, porque os maiores problemas dos gestores de segurança pública são problemas de administração pública. E eu acho que é interessante você também ter a oportunidade de discutir problemas de outras áreas de governo, você entender o que é sistêmico. Joana, normalmente, né, quando... aqui não vai nenhuma crítica, mas é uma percepção da realidade. Quando há um problema grave de criminalidade numa determinada cidade, num determinado estado, uma chacina, a primeira coisa que o governante faz é anunciar no outro dia um concurso para 1.000 policiais. É como se aquilo dali desse um conforto para a população. Agora vai, agora eu vou colocar mais policiais na rua e o problema vai ser resolvido, né? E você cita também, você faz um paralelo interessante, você diz assim que é como você olhar para o SUS e achar que vai resolver colocando mais médico, né? Então, como é que se faz esse paralelo? Quer dizer, o problema não é... Quer dizer, mais policiais, evidentemente, é importante, mas também tem um limite orçamentário, tem um limite também... Se eu colocar 50.000 policiais, também pode fazer atrapalhar. Eu acho que essa é, sobretudo, uma demanda corporativa. Assim. Você pergunta, os policiais tomam decisões, você pergunta para eles o que você precisa fazer, eu preciso de mais policiais. A gente não tem praticamente nenhuma discussão de provisão do serviço. Então, por exemplo, a gente tem variações enormes no país entre policiais por habitante, que nem é idealmente a melhor métrica, porque depende de percentual. Por exemplo, você tem várias polícias, como é o caso do Rio de Janeiro, com pelo menos 50% da força em trabalho administrativo, que não precisava ser policial, por exemplo.
né? Eu quero policial na rua. Então, você tem uma discussão de como, área meio, área fim. Você tem uma discussão de qual é o tipo de unidade operacional que eu deveria estar, se está alocado no preventivo, no reativo e etc. Mas, assim, você dá para ter um monte de gente só especializada em recursos humanos de polícia, porque é uma instituição de recursos humanos, né? A gente não ouve nunca essas discussões no Brasil. A gente fez um trabalho agora, um experimento em Curitiba, que a gente, né, que é seguindo os padrões internacionais de medição de algo, que a gente fez um experimento aleatorizado, controlado, para testar como aplicar policiamento, usando a ideia de que uma das principais evidências que existem no exterior é que, vindo de avaliação de centenas de estudos, é que uma coisa muito importante é você fazer o que se chama de policiamento em pontos quentes, que é você identificar segmentos de rua com uma alta concentração de roubos, segmento assim, de uma esquina até a outra. São tipicamente... o crime é tanto concentrado no espaço, que é uma coisa que as pessoas não têm ideia, que o criminologista cunhou uma lei universal que entre 4% e 6% dos segmentos de rua concentram 50% dos crimes, seja ele roubo, homicídio, etc. Então, a gente fez isso para 8 cidades do Brasil. Eu já tinha feito para 8 cidades do município do Rio, do estado do Rio. Todas validam que você tem entre 3% e 4% de segmentos de rua com 50% do roubo. E a ideia é você usar esses locais para você ter mais tempo de policiamento, aplicar mais tempo à polícia. Isso é uma coisa, aplicar policiamento com base nesses mapas é uma coisa que a polícia faz, mas é uma questão de qual é a intensidade que você faz isso. Você faz com aquele recurso que sobrou, você põe lá, mas aquilo é, no final das contas, uma fração pequenininha do teu recurso total está alocado nesse policiamento preventivo. Tem uma questão de alocação de recurso e tem uma questão de as pessoas acreditarem que isso faz diferença, porque muita gente acha que você vai botar aqui e o crime vai para o lado, né? Então, a gente fez um teste em Curitiba com a Polícia Militar do Paraná, que foi incrível durante todo o processo, e a gente, por 3 meses, aumentou a dose de policiamento em segmentos tratados, sorteados para quentes, né? Segmentos que tinham muito crime, comparou eles com segmentos que tinham muito crime, mas que a gente não aumentou o policiamento. E dá uma redução de 22% de roubos durante os 3 meses. Persiste mais um trimestre, mas depois elas aparecem porque o policiamento saiu, né? E a gente mede também o que aconteceu no redor, não tem aumento. Então, assim, é uma evidência que a gente precisa gerar para o Brasil para as pessoas acreditarem num estudo brasileiro que mostra a mesma coisa. Mas é uma das discussões que é uma discussão sobre como alocar o policiamento, e não sobre o total de polícia, né? Então, mas você tem toda a razão que a gente... E aí, esse é um segundo exemplo de como a nossa discussão sobre segurança pública no Brasil é simplória, né? É como se tudo fosse a mesma doença, a gente só tem um analgésico na mesma dosagem para dar para todo mundo e você só reclama que você tem menos cápsulas no processo, né? E para terminar minha comparação com o SUS, importante dizer que o Brasil teve um progresso gigantesco na área de saúde, de melhora de doenças, melhora de acesso, com redução de leitos hospitalares no SUS. Porque não é só o hospital, que é a mesma coisa, não é só o médico e o atendimento hospitalar. É tudo mais que você consegue fazer de estrutura de prevenção para que você evitar e o problema aumente. Essa discussão inexiste na segurança pública brasileira. E aí eu quero frisar, no Brasil, no exterior, é diferente. Se discute bastante prevenção. Você começou aqui, a gente já está caminhando já para o final da nossa conversa, mas você começou falando do seu interesse, né, lá atrás, no início lá da sua carreira, e entender as questões sociais, pobreza, desigualdade, etc. E você acabou entrando, né, nessa área de pesquisa de criminalidade. Como cientista, você vê uma ligação entre esses 2 temas? Sim. Uma ótima pergunta. Eu acho que a violência e a insegurança e o crime são um grande promotor de desigualdade no Brasil hoje. Esse é um assunto que eu acho que a gente não falava muito, não é porque ele existia, mas de que ele afetava principalmente populações periféricas. A minha tese de doutorado, esse que eu falei que foi como eu entrei, ela é, na verdade, uma evidência bem forte nessa linha, que não é que áreas pobres que têm mais violência têm pior educação, a violência está aumentando, está dificultando o acesso à educação, ao ensino de qualidade, e ali vai ajudar a perpetuar a armadilha é uma armadilha de pobreza para as pessoas, né? Quantas famílias não têm a sua vida completamente afetada, a sua trajetória, porque o pai morreu, um filho morreu, alguém
foi subitamente ou morreu ou foi alvejado por uma arma, etc. Quantas pessoas não podem trabalhar e têm que afetar a sua escolha profissional porque não pode pegar um ônibus às 3 horas da manhã porque é perigoso, e etc. Então, é um efeito que tem. Eu realmente acredito que tem um efeito muito brutal na vida das pessoas, que a gente só não sabe mais porque não mede. E o Brasil, né, não gasta, comparado com os países desenvolvidos, não gasta pouco em segurança, gasta talvez semelhante, né? O grande O problema que você imagina não é mais dinheiro, não é mais, o problema é gestão, principalmente a organização do sistema. Eu acho que hoje é visão do que a gente quer, gestão e pensar em sistema, pensar num sistema de segurança. A gente não tem sistema de segurança, a gente tem provisão de polícia. Isso que a gente tem. Tá. E nós estamos gravando esse podcast num período pré-eleitoral, que é a eleição para prefeito. E o que a gente observa é uma transferência de responsabilidade entre se o candidato a prefeito é da oposição, a culpa da violência é do Estado e vice-versa, não, o prefeito que não usa a guarda municipal. Como é que se acaba essa confusão institucional na área de segurança? De novo, a gente precisa desenhar a governança para ter claro o que as pessoas... Assim, eu já vi pessoas discutindo no mundo de direito, falando assim, temos que debater e discutir qual é o papel da segurança pública, né, da segurança no nível municipal. Assim, pode debater, gente, mas alguém tem que dizer, né? Alguém tem que dar a diretriz, né? E que não é uma coisa que você precisa inventar a roda, não é uma coisa que mirabolante, a gente não sabe. Né? A gente tem um monte de experiência internacional. No exterior, tipicamente, o crime varia muito por cidade, então é uma lógica de intervenção no nível da cidade, não no nível do Estado. A gente criou 2 mitos, que eu acho, que é a segurança pública no Brasil. Primeiro, que a segurança é uma responsabilidade dos estados da federação e que ela é uma questão de polícia. Nesse sentido, eu acho que o que mais causa problema é o nosso artigo 144 da Constituição, que ela diz: segurança pública é um dever de todos e responsabilidade do Estado com letra maiúscula, e são órgãos de segurança pública, e aí começa a listar. Nesses órgãos, ela só lista a polícia. Eu acho que a grande confusão é que muita gente lê aquilo como Estado, de letra minúscula, e ao falar, se só citar polícias, você força esse sinônimo de que segurança é igual a polícia. E como as 2 principais forças policiais, são as polícias civis e militares, são de responsabilidade dos governos estaduais, você fica que essa analogia, você fica que essa responsabilidade é sobretudo dos estados. E isso criou uma narrativa que agora muito... Isso eu comecei a mais reparar, agora que a gente está em eleição municipal, você vê os jornalistas falando isso, entrevistando o prefeito, falando: por que você está fazendo isso se é uma responsabilidade estadual? Eu já tive caso de perguntar para o jornalista: por que você está falando essa frase? Isso não está correto. E na hora que você fala isso para o prefeito ou para o próprio presidente, vocês estão ajudando eles a se livrar do problema. Então, você só vai esse imbróglio só vai resolver quando botar no papel o que tem que ser feito. E está havendo algum movimento nessa direção no governo federal? Você é otimista que essas coisas, de alguma forma, têm sensibilizado as nossas autoridades? Então, o governo federal, o Ministério da Justiça, começou uma discussão agora que tem que fazer a PEC da segurança, que você tem que constitucionalizar a segurança. Que seria nesse movimento, vamos bater no peito, falamos, vou assumir. Só que eles já estão falando isso há alguns meses e até agora não mostrou nem o que seria a proposta da PEC. O que eu acho é o seguinte: quem acompanha a trajetória política no Brasil sabe que aprovar uma PEC é zero trivial. Eu tenho medo que essa discussão sobre PEC seja... Eu vou estabelecer um objetivo muito longínquo e, se eu não conseguir, a culpa é dos legisladores. E no meio do caminho eu não vou fazer nada. Daí a sua sugestão de fazer as coisas na margem e... Então, se a gente, de novo, pega a história do SUS, o SUS foi constitucionalizar certas coisas 15 anos depois. Até então, ele desenhou programas, fez leis ordinárias, fez uma série de coisas. Então, acho que falta a gente começar a fazer. E assim, aí nesse sentido, eu no momento não estou com muita esperança, não estou vendo uma vontade muito forte assim de querer entrar no tema. Por outro lado, eu acho que a pressão política vindo dessas pesquisas de percepção e etc. está muito forte, como poucas vezes a gente teve.
Então, eu acho que assim, não vai haver opção. Terá que se entrar nesse tema. Principalmente que eu acredito que em 2026, na próxima eleição, governador e presidente, esse será o assunto. O problema é que quanto mais tarde a gente começa a fazer qualquer coisa, mais você tende a ir para medidas muito mais espalhafatosas, que muito mais aparecem do que são efetivas. E esse, de novo, é uma agenda de longo prazo, de construção de sistemas e etc. Então, eu não vejo a visão das pessoas que tomam conta da área com essa preocupação de construção de sistemas. Nós estamos encerrando, Joana, mas antes eu queria agradecer bastante, né? Acho que a gente tocou aqui em vários temas, com certeza, inclusive esse próprio programa ajuda, né, a gente divulgar essas questões e outros pesquisadores, como você inclusive citou, que é fundamental que todo mundo esteja na mesma agenda. Agora, qual é a mensagem, qual é o conselho que você daria para aquele jovem estudante que está ali no ensino médio, que possa estar assistindo esse nosso programa? Isso pode mudar, inclusive, a vida dele, de uma pesquisadora já experiente, sênior na área. O que é que você aconselharia quem quisesse estudar segurança pública de uma maneira séria, de uma maneira cientificamente correta, para contribuir nessa área aí que você mesmo, inclusive, falou que há um espaço ainda muito grande no Brasil? Quais são os atributos que ele precisaria desenvolver para entrar nessa área? Eu acho que eu vou falar dos tipos de coisa que eu faço, Claro. né? Então, primeiro dizer que eu acho que economia é uma ótima formação para entender esse assunto. Economia, a gente aprende análise de dados, a gente aprende estruturas de incentivos, a gente aprende restrições econômicas, né? Que eu acho que são muito importantes para pensar os problemas. Mas, infelizmente, eu não conheço nenhuma graduação no Brasil de economia que vai ensinar nada dessas coisas. Ele vai dar, no máximo, ter um seminário disso. Geralmente, essas coisas a gente vai aprender no mestrado. Ou vai aprender métodos, né? Vai aprender métodos, exatamente. Então, para se engajar nesse tema, o caminho é entrar em projetos de pesquisa, de virar assistente de pesquisa de pessoas que façam esse tipo de trabalho. E para virar assistente de pesquisa, a coisa mais importante que você precisa fazer é ser capaz de manipular a base de dados. Então, você tem que aprender programação. A inteligência artificial está ajudando? Como é que entra nessa? Ela está ajudando, mas ainda de forma muito limitada, porque há muita restrição de acesso a dados, a imagens, às coisas, né? Então, e aí acaba que quem está fazendo isso são empresas de software e etc., que já dão soluções prontas, e às vezes você fica pendurado, mas tem um potencial enorme. Aqui no Rio, por exemplo, a Prefeitura do Rio já está com um projeto de você já consegue interligar todas as câmeras da cidade, você põe a placa e aparece rapidamente né, todos os pontos onde você identificou aquele carro, que carro passou. Isso é uma coisa que potencializa a investigação de uma forma dramática, né? Então, assim, a gente tem muitas coisas, eu realmente acredito no poder dos dados para subsidiar uma série de decisões na área de segurança, e a gente faz muito, muito pouco. E aí eu vou deixar o meu último mensagem aqui de por que eu acho que a gente faz isso pouco. Eu acho que a gente ainda faz isso pouco porque a gente considera que só policial pode influenciar, falar e tomar decisões na área de segurança. E mesmo quando a gente tem estruturas estaduais que você vai montar uma área de dados para subsidiar a área de segurança, você põe um policial tomando conta. Só que essa pessoa não foi treinada, como eu já disse, em análise de dados. Perfeito. Então, você vai ficar com essa pessoa aprendendo o que ela precisa se preocupar. Onde seria qualquer um que trabalha com dados sabe como isso é conhecimento específico, como isso demora para fazer. É muito mais rápido se você contratar essas pessoas. Acreditar na ciência, né? Acreditar na ciência e montar uma equipe que saiba fazer isso, né? E contratar de fora, que não é terceirizar, bota para dentro. A Prefeitura do Rio está fazendo isso agora com o Civitas, que é uma unidade nova que ela cresceu. Eu realmente acredito nesse modelo, acho que pode fazer uma enorme diferença. Joana, para a gente encerrar mesmo, você tem um site que você disponibiliza lá suas pesquisas, joanamonteiro.com. joanacmmonteiro.com. E aí lá está o teu e-mail, se um jovem estudante quiser entrar em contato tem todos os contigo. artigos que eu já produzi, tem link de entrevistas, tem
Tem toda A produção está ali. Vai encurtar o caminho para aquele que quer começar a estudar o Sim, assunto, sim. entra no seu site e vê lá tudo que está sendo feito, né? Mas eu agradeço mais uma vez fortemente. Obrigada, foi um prazer. Tá bom. Bom, então encerramos mais um podcast Conexão Econômica. Hoje nós conversamos com Joana Monteiro, pesquisadora da FGV-EBAP, e o tema, sem dúvida nenhuma, de grande importância. Joana, a gente poderia ter ficado aqui mais algumas horas, né? Mas eu acho que a gente conseguiu aí dar tocar nos principais temas. Agradeço você ter acompanhado a gente até esse momento. Compartilhe com seus amigos esse vídeo, se você gostar. Você pode acessar nas redes sociais do FGV Ibre, inclusive no Spotify também tem acesso a esse episódio. Muito obrigado e até o próximo episódio.